Peço que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Nós leremos os versículos de 1 até o verso de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos de 1 a 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão a leitura que farei. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, os versos de 1 a 9. Diz assim então a palavra do Senhor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra com o propósito da pregação. Por isso, dê-nos tua bênção, falando de tua parte, instruindo, edificando, corrigindo, animando, encorajando-nos, segundo a necessidade do teu povo. Também, ó Deus, graciosamente seja com esse teu servo, para que minhas fraquezas, falhas e pecados não sejam impedimentos, tão somente que o teu povo ouça a tua doce voz e aprenda mais do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito, e para nosso bem nesta terra. Esta é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que essa é a segunda parte, desse texto. Eu iniciei a exposição desse capítulo no domingo passado. E apenas para recordarmos, o capítulo 14 começa então tratando sobre a trama dos sacerdotes, dos anciãos, do sinédrio. A trama era como eles prenderiam e como eles matariam o Senhor Jesus de uma forma discreta e como isso deveria ocorrer fora do período da Páscoa e da festa dos pães ázimos, para que a multidão não fosse de algum modo alarmada. Os irmãos devem lembrar, e eu expliquei, que durante aquele período da Páscoa havia uma peregrinação para Jerusalém. Entre 80 e 130 mil pessoas se encontravam a mais do que os habitantes naturais da cidade nesse período. É tanto que o Império Romano destacava, toda uma guarnição que estava em Cesareia para Jerusalém naqueles dias, a fim de manter a ordem e a fim de guardar então a cidade. Então, os fariseus estavam pensando em como fazer isso com o Senhor Jesus,
E Marcos então interrompe definitivamente a sua narrativa, não é? Acerca de forma abrupta, melhor dizendo, acerca desse plano, e ele insere o relato de um jantar que aconteceu no sábado à noite. Então, a narrativa começa com eventos da terça-feira, véspera, não é, da morte do Senhor Jesus. Ela para no verso 2 e Marcos relata um evento que ocorreu no sábado à noite. O apóstolo João nos esclarece isso no capítulo 12 do seu evangelho, quando ele disse que faltavam 6 dias para a Páscoa. A Páscoa naqueles dias ocorreu na quinta-feira e por esta razão, então, o evento narrado aqui aconteceu no sábado à noite, naquele sábado que foi inclusive véspera do domingo de Ramos, o domingo que o Senhor Jesus adentrou em Jerusalém e o povo jogou ramos, não é, pelo caminho para que o Senhor assim pudesse passar. Eu já expliquei então um pouco desse texto, já tratei um pouquinho sobre a questão do preciosíssimo perfume de nardo puro, já tratamos também sobre a realidade das oposições dentro da igreja, não é, e fora dela, todas as vezes que nós buscamos nos dedicar ao Senhor. E eu fiquei então, interrompi o sermão no último domingo, no ponto em que eu ia tratar sobre a defesa de Cristo para com Maria e a recompensa que lhe foi prometida, ter um nome não esquecido na história cristã, mas anunciado por onde o Evangelho for pregado. Então eu vou retomar a partir desse ponto e prosseguiremos então a partir daí. O texto nos diz então no verso de número 6, após a murmuração dos discípulos, e o apóstolo João nos esclarece lá no capítulo 12, que a murmuração foi encabeçada por Judas. Ele era o tesoureiro do colégio apostólico e João nos diz que Judas se portou opositormente, né, de forma opositora para com Maria, porque o seu intuito era roubar o dinheiro que poderia ser então adquirido com a venda daquele perfume. Judas metia a mão na bolsa e tirava o dinheiro que ali era colocado para a manutenção dos discípulos do Senhor Jesus e o bom andamento da obra naqueles dias. Então, no verso de número 6, o Senhor Jesus agora fala e ele vai defender a sua serva. E aqui nós temos então esse primeiro ponto da segunda parte desse sermão, que é exatamente a verdade de que o Senhor Jesus defende o justo. O Senhor Jesus é o defensor do seu povo, das suas ovelhas, do justo. Note um detalhe interessante, que o Senhor Jesus Cristo defende Maria. Ela era sua ovelha, ela era sua serva, não é? Ela era, no aspecto espiritual, sua noiva, assim como todos nós somos. E o Senhor Jesus defende Maria exatamente dos seus próprios irmãos na fé, mas que naquele momento haviam, por alguma razão, nós veremos mais adiante, haviam não compreendido o que ela fez e, portanto, eles não a seguiram no mesmo princípio de fé. É interessante observarmos que a defesa dos justos pertence somente ao Senhor, seja ela contra o mundo, Satanás, ou seja ela contra os próprios crentes, quando estes cometem pecado, não é? E ficam contra os seus irmãos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 31, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, após ter tratado sobre como funciona a ação do Espírito no coração humano e por que razão o Espírito age no coração humano e não nos céus, mas nos céus age o Senhor Jesus Cristo à destra de seu Pai, e então explicando todo esse propósito da redenção e do relacionamento que os crentes possuem com o próprio Deus. Então, no verso de número 30, o apóstolo Paulo disse: que diremos, pois? À vista destas coisas, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está exatamente chamando a atenção dos romanos para observarem que o plano da redenção será levado a cabo pelo Deus que se colocou a favor daqueles que Ele o ama, daqueles que Ele mesmo escolheu para pertencerem ao número de seus filhos. Portanto, a defesa graciosa dos crentes é feita pelo melhor e pelo maior de todos os defensores, o Senhor Jesus Cristo. E a defesa dos crentes, ela não é feita apenas no sentido de esclarecer que alguém é justo ou injusto, ou que algo é bom ou que algo é mal, mas a defesa dos crentes está fundamentada no decreto da salvação, que é graciosa, na eleição, que é eterna. A defesa dos crentes, então, ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 31, ela é agora em Marcos 14, exercitada pelo Senhor Jesus Cristo, quando a sua serva Maria, após ter feito, ter realizado o maior ato de amor que ela podia fazer naquele momento, que era dedicar aquele preciosíssimo perfume para o próprio Senhor. A defesa dele, notem que ela é uma defesa que visa não apenas dizer quem é certo e quem é errado, mas ela é uma defesa que envolve socorrer os seus salvos, os seus justos. Ela envolve então a graciosidade da salvação, o decreto da eleição. Por isso o Senhor disse para os discípulos: deixai-a, porque vocês estão molestando ela. No Salmo de número 90, por exemplo, e no verso 1 do Salmo 90, nós encontramos a promessa que foi feita aos crentes, cumprida agora por Cristo, não apenas nesse texto, mas em vários outros. No Salmo 90, verso 1, o salmista diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No 92, também verso 1, é o 90 e o 91, perdão. Então o 90 diz, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o Salmo 91 também no verso de número 1 e 2, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. As promessas feitas em ambos os salmos de que Deus é o nosso refúgio, o Senhor é aquele em quem os crentes podem se esconder, o Senhor é aquele em quem os crentes podem se abrigar. Ela de fato foi executada pelo Senhor Jesus Cristo em Marcos 14, quando a sua serva foi reprovada pelos seus próprios irmãos na fé, e o Senhor então se interpõe e diz, deixai-a, porque a molestais. A defesa dos justos, prometida em vários outros textos da Escritura, ela é praticada por Cristo como cumprimento de seu pastoreio. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Em João capítulo 10, os versos de 11 a 14, eu não vou ler, os irmãos poderão acompanhar. O Senhor Jesus descreve qual é o perfil do bom pastor, que é Ele mesmo, e Ele se distingue dos mercenários, dizendo, o mercenário que usurpa a figura pastoral, todas as vezes que ele encontra o perigo, no texto é citado o lobo, ele foge e ele deixa as ovelhas à mercê do perigo, para serem devoradas pelo lobo. Mas o pastor não. O bom pastor, quando vê o perigo, Jesus disse, dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele as conhece, elas ouvem a sua voz e o seguem. Então, em Marcos 14, quando o Senhor Jesus defende Maria, não foi a mera defesa de um homem para com uma mulher indefesa,
mas é a defesa do Cristo bendito para com os seus salvos, para com os seus santos. Não é a defesa de alguém que notou uma injustiça apenas, mas é a defesa do supremo e bom pastor que está exatamente protegendo a sua ovelha de um lobo feroz disfarçado de discípulo, Judas Iscariotes. A defesa dos justos é uma prerrogativa de Cristo. A palavra nos diz que a defesa dos justos é algo que compete apenas ao Cristo bendito, porque essa defesa é trabalho particular do Redentor, do mediador da aliança, haja vista de que Ele é o refúgio dos crentes, Ele é aquele que faz com que de fato haja sombra e descanso para os seus eleitos. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 12, descrevendo então a chegada do Senhor Jesus Cristo no céu, após a sua ressurreição, então o Senhor Jesus ascende aos céus. Então, o apóstolo João, recebendo a visão bendita, instrui-nos assim. Aqui é um retrato da chegada de Cristo no céu e do que acontece quando ele adentra aos céus como Cristo glorificado. Então, capítulo 12 do livro do Apocalipse, verso 10, diz assim: Então foi ouvida grande voz proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele é uma descrição alegórica de como aconteceu com a chegada do Senhor Jesus Cristo no céu. Então, o texto nos diz que quando Cristo adentra aos céus, houve uma proclamação solene por parte dos seres angelicais, dos anjos e de todos os crentes que já se encontram lá. Eles então clamaram em alto e bom tom, reconhecendo e dizendo: agora sim a salvação foi definitivamente realizada, concretizada. O Cristo de Deus agora, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, assenta-se sobre o seu trono. Ele de fato tem o reino, o poder e a autoridade. E no exercício da autoridade de Cristo, como seu primeiro ato em seu trono de glória, ele então expulsa o diabo, Satanás, deste posto que ele ocupava. Um parêntese. O diabo não estava no céu quando Cristo chegou lá. O que João está nos ensinando é que até a ascensão de Cristo, Satanás gozava de um privilégio, que era acesso ao trono de Deus para acusar os crentes diante do trono, pois a obra da salvação ainda não tinha sido concluída até encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que acontece com Jó também acontecia com outros crentes. Ele acusava-os diante do Senhor, porque ainda não havia, de fato, a segunda pessoa da Trindade encarnado, e ele não havia, então, até aquele momento, assumido forma humana, morrido na cruz para a salvação, ascendido aos céus para, de fato, poder, com autoridade, eliminar o acusador deles diante do trono de Deus. Então, o texto nos diz
que, como ato de sua misericórdia, poder e glória, Satanás foi expulso, ele perdeu o seu privilégio, que era nos acusar, que era acusar os crentes diante do trono de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele amarrou Satanás, conforme o capítulo 20 do livro do Apocalipse, com correntes de autoridade, governo e poder, de tal modo então que suas atividades foram restringidas, e a principal de todas elas, por isso seu nome é diabo, acusador, a sua principal atividade foi agora diminuída. Ele não pode mais acusar os santos diante do trono de Deus, pois o Cordeiro de Deus, o Salvador, o nosso advogado, encontra-se à direita de seu Pai, reinando gloriosamente sobre todas as coisas. Diante disso, então, com a perda do seu privilégio, no verso de número 12, o texto diz que o diabo desceu à terra cheio de cólera, cheio de ira, por conta de que ele sabe que, de fato, o seu tempo é pouco. E daí em diante, ele agora, então, com todas as forças que ainda lhe restam, mesmo que diminuídas, ele não mais podendo acusar os crentes diante do trono de Deus, mas sim, ele pode sim colocar pedras na caminhada cristã. Ele não pode tirar nenhum salvo da sua jornada celestial, mas pode atrapalhar um salvo enquanto este peregrina pela face da terra. Então, o capítulo 12 do livro do Apocalipse tem o Senhor Jesus Cristo defendendo os seus santos, os seus justos, os seus salvos, assim como ele também fez naquele glorioso jantar, quando foi ungido com o preciosíssimo perfume de nardo, e Satanás, incomodado com a glória e o resplendor do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo ele representado por Judas, a semente da serpente, questionou o amor e toda a devoção de nossa irmã Maria naquele momento. Por isso então o Senhor Jesus com autoridade disse: por que a molestais? Deixai-a. Ele gloriosamente defende Maria, defende os seus santos, defende os seus justos. E esta verdade de que Cristo é o defensor dos justos é nosso conforto, é nosso consolo, é de fato o nosso amparo. Amanhã é primeiro, né? Amanhã começa um mês onde o Brasil dedica atenção para o suicídio, mês amarelo. Por que as pessoas tiram suas vidas? Não olhando o início do problema, mas o problema em si, porque lhes falta esperança. Não há para que viver, nem por que viver. Porque são acusados por suas próprias mentes e pelo próprio Satanás, seja com aquilo que fizeram, ou seja com aquilo que sofreram, ou com aquilo que talvez deixaram de fazer. A defesa dos justos é muito mais do que um mero dizer algo certo ou algo errado, mas a defesa dos justos é um amparo para a alma, para os corações, é um amparo, é uma dádiva que o Senhor Jesus Cristo comprou para nós, pelo seu preciosíssimo sangue vertido na cruz, foi pago por Ele, Ele comprou o direito de ser o defensor dos crentes. Ele comprou o direito de nos defender diante dos acusadores e de Satanás. Satanás, então, não pode mais acusar nenhum de nós no trono de Deus, diante de Deus nos céus. Portanto, a sua ira, a sua fúria, ela é agora deslocada. E agora, então, ela se dirige aos crentes na terra, na sua peregrinação, na sua andança por este mundo, até o dia glorioso de nossa partida desta terra, e então entraremos no descanso e no gozo bendito preparado para nós.
Portanto, os crentes precisam ter de forma muito firme em seu coração que Cristo os defende dos homens e dos demônios. Cristo é o nosso defensor. Eu não vou explorar muito, vou apenas mencionar um pouco de como Satanás acusa os crentes na sua jornada cristã. Ele então coloca pedras de tropeço em nossa caminhada, que são exatamente tentações, mentiras e acusações. As tentações é o flagrante desejo dele de que nós quebremos a lei do Senhor. As mentiras são as suas ideias mirabolantes, são os seus planos, são as suas filosofias contrárias à palavra, as quais ele quer que nós acreditemos, depositemos fé nelas, para que possamos segui-las e então, quando descobrirmos o final de cada uma delas, então já estará decretada, ali a morte. E ele também coloca pedras na caminhada cristã pelas acusações, acusando os crentes. Satanás nos acusa tanto de nossas fraquezas, ele é mestre em nos acusar em torno de nossas fraquezas. E quando ele lança diante dos nossos olhos as nossas fraquezas, e talvez seja por isso que todas as vezes que um crente falha, alguém que não é crente diz e ainda pensa que é crente, isso não é novidade. Essa frase ela é antiguíssima e ela provém do inferno, porque ela tenta criar uma ideia de que ser um crente é ser alguém perfeito, quando a palavra diz que a perfeição não será alcançada na face da terra, somente no reino por vir. Então, as acusações de Satanás giram em torno de nossas fraquezas. Ele quer que nós percebamos a nossa fraqueza. E por que ele quer tanto que você perceba a sua fraqueza? Para que você não olhe, não enxergue, não veja, não contemple a redenção já realizada na cruz do Calvário. Ele quer que você olhe para você mesmo, ele quer que você veja as suas fraquezas e os seus pecados, porque enquanto você dirige os seus olhos para você mesmo, você deixa de enxergar o Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, exaltado nas maiores alturas com poder e glória, defensor dos santos e dos crentes, Salvador nosso. Focar nas fraquezas é uma das grandes estratégias do nosso inimigo. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas certamente já devem ter passado. Sabe quando você faz uma coisa da qual você se arrepende porque foi uma coisa muito boba, não tão séria, e você fica pensando por que aquilo aconteceu, e de fato pensar sobre o que aconteceu é importante, mas precisa ter um propósito. Se não tiver um propósito correto, que é exatamente discernir a motivação do coração, você vai, na verdade, entrar numa teia como de aranha, preparada por Satanás para focar na sua fraqueza diante daquele momento. E juntamente com a contemplação da nossa fraqueza, vem também a vergonha, e com a vergonha vem o receio de aparecer ou de repetir aquilo. Com o receio vem o medo, e com o medo vem o pavor, e com o pavor vem a incredulidade, e com a incredulidade vem o abandono da vida, e sucessivamente, até morrer. Alguém já passou por isso? Veja, há uma distinção entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza provinda do céu pelo Espírito Santo, que nos faz ver
que naquele momento nós fraquejamos, preferindo as obras da carne do que a voz do Espírito. Isso é arrependimento. E então, quando examinamos o motivo pelo qual caímos, o nosso desejo é não mais repeti-lo. Mas o remorso não é uma tristeza provinda dos céus, mas na verdade é um desagrado provindo da carne, que tem como sua mãe o nosso próprio orgulho. Por que eu fui tão tolo em fazer aquilo? Mas não no sentido de por que eu atendi à voz do meu coração corrupto. Mas por que eu sujei o meu nome, por exemplo, diante de fulano ou cicrano e vice-versa? No remorso, os nossos olhos deixam de contemplar o Cristo Salvador e dirigem-se apenas para aquilo que perdemos nos relacionamentos humanos. E toda pessoa, por mais bem intencionada que seja, cheia de remorsos, não se arrepende do seu pecado. Porque ela continua olhando para a sua fraqueza e não para o Cristo que morreu e ressuscitou para salvá-la. Então, quando você falhar e as acusações vierem, foque os seus olhos em Cristo. Tire os seus olhos da sua fraqueza, olhe para Cristo. E quando você olhar para Cristo, você vai dizer, como Davi no Salmo 139, no final, quando ele diz: Senhor, sonda o meu coração e revela-me os caminhos maus que ainda existem dentro de mim. E o Cristo bendito, na sua defesa gloriosa, não apenas afugentará as acusações de Satanás, como também nos trará o alívio refrescante do perdão de pecados e a alegria da vida eterna, que nos foi prometida e que de fato nós a possuiremos, porque quem prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Então, Satanás nos acusa fazendo com que nós enxerguemos nossas fraquezas para não vermos a obra e a pessoa de Cristo. Mas essa não é a segunda forma de Satanás nos tentar pelas acusações, não é? Não é a única. Ele também muitas vezes nos acusa fazendo com que nós olhemos para o pecado cometido como sendo algo tão grande, mas tão grande, tão hediondo, tão horrendo, tão atroz, tão infernal, que não tem perdão. Não há possibilidade de perdão para tal coisa. Então, ele quer que nós enxerguemos os nossos pecados de uma forma acrescendo tanto a eles, que ao fazer isso nós diminuímos Cristo e a sua obra na cruz e o seu poder para perdoar pecados. E então nos julgamos como sendo imperdoáveis naquela questão. E isso, de fato, é a porta aberta para a amargura, para a culpa, e então você tem todo um abatimento que se levanta sobre a alma, até que não há mais, de fato, intenção de se viver. Então, as estratégias malignas para acusar os crentes são enaltecer nossas fraquezas, fazendo com que nós enxerguemos somente elas. E quando você enxerga só suas fraquezas, você não consegue ver Cristo como Salvador. Ou ele faz com que você enalteça o seu pecado, e quando você enaltece o seu pecado, você esvazia a cruz de poder salvífico e perdoador. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: culpa, pavor, angústia, vergonha. E tudo isso culmina, se nada for feito, na morte do indivíduo,
seja por uma doença causada pela sua fraqueza física, não é? Mas que se aproveita disso, ou ele mesmo tirando sua própria vida. Então, os crentes precisam entender que Cristo é o seu defensor. Você não está desacompanhado na sua luta cristã, na sua luta pela fé, não é? Você não está desacompanhado na sua luta cristã. E Cristo nos defende, Ele já proveu as armas para a nossa defesa. A primeira delas se dá no céu, por isso que Ele não pode mais acusar-nos diante do Pai. Então, todas as vezes que uma acusação, lógico que eu estou conjecturando, porque não pode mais, todas as vezes que uma acusação é aventada nos céus, levantada nos céus, imediatamente o Pai olha para o seu Filho e o enxerga ali poderoso e glorioso, e as marcas nas suas mãos revelam que ele morreu por nós. Então, imediatamente aquela acusação é desfeita, é incinerada, porque os cravos nas mãos, o buraco nas mãos do Redentor é um testemunho vivo de que não há mais pecado sobre todo aquele que crer em Cristo para a sua salvação. Mas na nossa jornada terrena, o Senhor também proveu instrumentos para nos defender de Satanás. E então, o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, os versos 16 e 17, então, Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação, não é? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No verso 16, ele então diz: encouraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, então, instruído pelo Espírito, nos mostra como o Senhor faz a nossa defesa. E ele diz como os crentes devem se valer diante das acusações, como eles devem se valer dos instrumentos que o Senhor Jesus já dispensou para eles. O primeiro desses instrumentos, Paulo diz, é o escudo da fé. Ele tem na sua mente o escudo romano, que era um escudo grande que protegia o corpo inteiro. O escudo romano, ele era revestido uma parte de ferro, outra parte de couro, e quando os romanos iam para as batalhas, eles mergulhavam os escudos na água, o couro absorvia a água, e quando eram disparados as flechas incendiárias do oponente, o escudo os protegia do alto da cabeça até a sola do pé. E o couro embebido em água apagava o fogo que vinha devorando a própria flecha que estava embebida em piche. O escudo da fé é, de fato, a primeira defesa contra o primeiro ataque, quando Satanás quer que você enxergue as suas debilidades como sendo as maiores. Mas quando ele ataca, fazendo com que você olhe para o pecado como sendo o maior, o mais atroz possível, querendo que você esvazie a cruz de poder, querendo que você esvazie Cristo da sua obra salvífica, então Paulo diz: use o capacete da salvação. O capacete da salvação protege não apenas a cabeça, os olhos, o cérebro, mas o capacete da salvação nada mais é do que o ensinamento de que não são aqueles que são justos por natureza que entrarão nos céus, mas os que entrarão nos céus são os que eram injustos e pecadores por natureza, mas que foram transformados em justos pelo poder e a obra do Senhor Jesus Cristo.
Então o capacete da salvação, de fato, não anula a nossa miserabilidade e todo o pecado horrendo que um dia podemos ter cometido. Mas o capacete da salvação não esconde estas coisas, mas nos diz que estas coisas já foram removidas de nós, apagadas, lançadas para longe, porque agora nós temos um Salvador que nos defende, o Senhor Jesus Cristo. Então, o escudo da fé, não é? Logicamente eu estou dividindo, mas ambos são usados inseparavelmente. Ele vai nos proteger do alto da cabeça à sola do pé, contra os dardos inflamados de Satanás, dardos estes que ele lança sobre nós, contra nós, querendo com que nós não olhemos para Cristo, mas enxerguemos tão somente nossa própria fraqueza e pecado. O capacete da salvação protege-nos contra o outro tipo de flecha, também incendiária, mas esta tenta nos fazer ver a malignidade do nosso pecado como sendo algo tão grande que nem mesmo Cristo poderia pagar o preço e perdoar-nos. E então o capacete da salvação protege-nos desse ataque e diz que há perdão para todo aquele que se arrepende, não importando qual tenha sido o seu pecado. Então você precisa lembrar disso, você precisa colocar isso bem fixo na sua mente, na sua vida, no seu coração. Cristo é o defensor dos justos. No Salmo 120, no verso 1 e 2, o salmista diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Livra-me da boca de Satanás. E no Salmo de número 122, no verso 1, o salmista continua e diz... Não é o 122, perdão que eu me equivoquei. É o 121. No verso 1, o salmista então diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No verso 2, categoricamente ele responde: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nós temos promessas e temos um defensor poderoso, vitorioso, que assenta-se em trono para defender, proteger, amparar os seus salvos, os seus justos, Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu vou ser mais rápido por causa do nosso tempo, mas como Cristo defende o seu povo? Então vimos a verdade da sua defesa, os instrumentos, eu quero falar sobre como ele defende o seu povo. De forma muito rápida. Olhe comigo o verso 6, quando ele diz da seguinte forma: Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Por que a molestais? Nós sempre temos uma inclinação de que a defesa, ela sempre virá primariamente para enaltecer o que está sofrendo, não é? Nós sempre achamos que a defesa é isso. Olha, ele é bonzinho, não faça... Então, isso é uma inclinação que terá momento, mas a melhor defesa não é essa. A melhor defesa é aquela onde o defensor não apenas protege o que está sendo perseguido, como ele destrói as fontes da perseguição. Quando Cristo perguntou aos discípulos, por que a molestais? A pergunta do Senhor Jesus Cristo é uma pergunta de sondagem. O Senhor Jesus estava prescrutando o coração dos discípulos, em particular também o de Judas. Então, o Senhor Jesus começa a sua defesa, não dizendo que Maria é perfeita, mas ele começa a sua defesa exatamente destruindo as obras,
a fonte da oposição, e então ele pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Qual é a motivação da oposição? Por que a molestais? É interessante observar a resposta, né? Eles não responderam, o Senhor prossegue, mas é interessante observar o modo como Cristo defende o seu povo, né? Como ele defende os seus santos. Notem que o apóstolo João, no capítulo 12, vai dizer que Judas queria roubar o dinheiro, ele era um ladrão, então a motivação de Judas era o roubo. Mas não quer dizer que era a mesma motivação dos demais. E no verso 5, eles disseram, né, o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro daria-se aos pobres. Então, no verso 7, o Senhor Jesus, conhecendo a motivação deles, a pergunta foi exatamente para que eles pudessem examinar a si mesmos. Então o Senhor disse: os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, a resposta do Senhor Jesus Cristo para os discípulos, após prescrutar as motivações dos seus corações, a resposta foi o seguinte: a causa da oposição de vocês é a inversão dos padrões bíblicos, do padrão divino no coração de vocês. Veja, o que Jesus disse no verso 7 foi que eu tenho primazia sobre os pobres. Eu tenho primazia sobre os pobres. Nenhum homem pode dizer isto a não ser o Filho de Deus. Qualquer homem que disser isto, na verdade, ele é uma pessoa num alto grau de orgulho e soberba. Em linguagem moderna, é um narcisista, de Narciso, Então, ele é uma pessoa completamente imiscuída no seu pecado, de tal modo que não pode ver ninguém mais a não ser a si mesmo. Mas quando Cristo disse: eu tenho a primazia sobre os pobres, o Senhor estava ensinando-os que a motivação da reprovação deles para com Maria era uma inversão de padrões. Eles haviam amado mais o necessitado do que a Deus. E o padrão bíblico é amar a Deus acima de todas as coisas. E só então amar o próximo como a mim mesmo. Então, o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aos discípulos que, ainda que estivessem cheios de boa vontade para com os necessitados, aquilo foi um pecado que nasceu no coração por causa da motivação errada e os levou, então, a produzir um outro pecado, que foi a oposição à sua irmã na fé, Maria. Eles, então, tinham uma disfunção no coração, um distúrbio no coração, haviam mudado o padrão estabelecido pelo Senhor. Tiago, eu não vou ler o texto, Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, diz exatamente como acontece isso. Ele diz que ninguém é tentado senão pela sua própria cobiça. Ninguém é tentado por Deus, todos são tentados pelos seus desejos. Uma vez que o desejo é satisfeito, aquilo gera um ato. E uma vez que o ato é consumado, que é o pecado então é realizado. E uma vez realizado o pecado, ele mata a sua própria mãe. Então, o que Jesus está ensinando é exatamente isso aos discípulos. Como é que um discípulo, um apóstolo, pôde se opor a uma mulher que glorificou o Senhor Jesus Cristo na véspera de sua morte? Por uma razão simples e clara. Eles inverteram o padrão, eles amaram mais o próximo do que a Deus. E, portanto, não foram capazes de discernir aquilo que estava acontecendo. O Senhor Jesus, então, ao ensinar sobre
sobre o fato dele ter primazia, preeminência sobre os pobres e sobre qualquer outro homem, conforme Colossenses 1,18. Ele está nos ensinando que o padrão bíblico é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que esse padrão for alterado, o resultado será uma idolatria. Ou eu terei os homens, o próximo, como Deus, ou eu mesmo serei o meu próprio Deus. Isso é uma idolatria. E essa idolatria resultará em pecados. E estes pecados certamente irão trazer acusações e dores a todo aquele que estiver próximo de nós e aos crentes de um modo em geral. Então, aplicando isso aos problemas da nossa vida, do nosso dia a dia, você pode agora ter uma radiografia da sua alma. Por que eu fiz tal coisa? Porque naquele momento eu amei mais ou o meu próximo ou a mim mesmo do que o Senhor. Eu decidi não cultuar a Deus, adorá-lo naquele momento, mas eu decidi adorar minha vontade, a vontade de alguém que me interessa. E, portanto, então, eu cometi um pecado, a idolatria. Notem, irmãos, que, de modo geral, a fonte de todos os pecados é a idolatria. Mas, focando na parte das emoções, por exemplo, todos os problemas emocionais têm como sua raiz principal o amar o outro ou a si mesmo, mais do que a Deus. Todos os problemas que envolvem as emoções estão enraizados na mesma disfunção de coração ou do coração do qual os apóstolos possuíam naquele momento. Amar o próximo ou a si mesmo mais do que a Deus. Então, examinemos como temos reagido, porque a solução para este problema é colocar as coisas nos devidos lugares, ou seja, tire você e quem você ama, que é seu próximo, que você ama mais do que a Deus, tire ele do trono e deixe que Cristo se assente no seu trono. E foi exatamente isso que ele disse para os discípulos. Eu tenho preeminência sobre os pobres. Primeiro adora-se a Deus, depois socorre o necessitado, o nosso próximo de um modo em geral. Então, se você tem amado alguém ou você mesmo mais do que a Deus, você está em sérios problemas. E a solução para isso não é outra senão arrepender-se e voltar o seu coração para o seu verdadeiro possuidor, Cristo, o Senhor. Por fim, o Senhor fez uma promessa a ela. O Senhor disse que ela fez o que ela pôde, ela se antecipou, ungindo-o para a sepultura, não é? Ele disse, Mateus nos diz que o Senhor já havia instruído os discípulos que ele seria morto pelos anciãos. Então aquela mulher discerniu o momento em que ela vivia e ela percebeu que era o último momento ao qual ela podia de fato demonstrar o seu amor por Cristo de uma forma visível. Então ela percebeu o momento em que ela estava, ela viu que não haveria outro momento propício para demonstrar fisicamente, visivelmente, o seu amor para com Cristo. Então o Senhor disse, ela antecipou-se para me ungir para a sepultura. Ela fez o que pôde, ela discerniu biblicamente o seu momento. E aí Cristo diz que o seu nome será conhecido por toda a igreja, por onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória dela. Para a memória dela. Então,
o Senhor fez uma promessa a ela, e por isso João registra o nome dela, que era Maria, a irmã de Lázaro, irmã de Marta. E então, hoje, 2000 anos depois, nós estamos aprendendo com o que ela fez e sabemos o que ela fez e o quanto lhe custou aquele ato extravagante de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Vou concluir com uma aplicação para nós. A promessa de Cristo de que o nome dela seria conhecido por toda a igreja, em todas as partes, não é feita a você. Foi feita para ela. Então não queira aquilo que não te pertence. É bem verdade que nós temos conhecimento de muitos homens e mulheres que entraram na história por serem grandes amantes de Cristo e do seu reino. Mas não foi feita essa promessa a nenhum de nós. A promessa de que nosso nome estará atrelado à pregação do Evangelho foi feita somente a Maria. Por isso o Senhor disse, onde o Evangelho for anunciado, vai ser dito o que ela fez. É uma promessa particular a ela. Mas, embutido dentro dessa promessa, há também uma promessa para todos os crentes. E a promessa é que, de fato, o Senhor, misericordioso, compassivo, gracioso, ele se agrada em recompensar os seus servos por aquilo que eles fazem. O Senhor ama aqueles que o servem e ele tem prazer em nos abençoar e tem prazer em recompensar o trabalho dos seus servos. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 5, foi feita uma promessa, não a uma pessoa especificamente, mas a todos os crentes, e a mim e a você também. A promessa é destinada. Apocalipse capítulo 3, verso de número 5, escrevendo então à igreja dos Efésios. Perdão, a igreja dos Efésios não. 3, 5, a igreja de Sardes. O Senhor Jesus disse da seguinte forma: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, a promessa é: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Maria tem o seu nome inscrito no rol da história humana e também no livro da vida. Mas para nós que não temos o nome inscrito no rol da história humana, que de fato é importante, mas não é o melhor, mas cremos em Cristo verdadeiramente, nosso nome foi escrito num rol mais glorioso e mais precioso do que qualquer história. Porque um dia a história humana terá fim, mas a história dos remidos é sempre eterna. E mesmo que um homem, por mais honrado que seja ele na face da terra, proclame o nosso nome, não se comparará à glória e à exultação que eu e você sentiremos no dia em que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, der testemunho de nosso nome diante de seu Pai e dos anjos no céu. Ele então disse ao vencedor, ao que permanece firme na fé: eu confessarei o seu nome será confessado diante dos anjos e de meu Pai. No capítulo 20 desse mesmo livro, do Apocalipse, no dia do juízo, multidões sem fim estarão diante do trono. E no verso de número 15, o apóstolo João registra o seguinte para nós, ele disse: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, o inferno. Às vezes nós fazemos coisas nessa terra para que nós sejamos lembrados por outros, e não há nada de errado. Isso significa bom testemunho.
mas nada poderá se comparar à gloriosa recompensa que será dada aos eleitos quando o seu nome for proclamado em alto e bom tom no reino por vir. Quando o Senhor, no dia do juízo, chamar os seus eleitos para o gozo de seu Pai. Você já se imaginou naquele dia? Pense aí. Todos os homens, aqueles que você hoje conhece por livros e os que você nunca irá conhecer, do passado e do futuro e do presente. Todos diante de um só Rei e Senhor. Os incrédulos à esquerda do trono, em frangalhos. À direita do trono, os crentes, com roupas reluzentes, esvoaçantes, uma brancura que não se pode descrever. Homens e mulheres, grandes e pequenos. Os homens que não têm Cristo estarão se escondendo. E nós estaremos como que a noiva, quando chega na noite de núpcias, apressada para encontrar o seu noivo. E o Senhor então tomar o seu livro santo, o livro da vida, e chamar os seus eleitos, um a um, declarando-lhes não apenas a vida eterna, mas dando-lhes como recompensa galardões. Você já imaginou você nesse momento? Se não, imagine-se. Imagine-se ouvindo aquela voz que para nós era suave e doce, e para os incrédulos como uma voz de muitas águas, e Ele nos chamar para o nosso deleite eterno, o gozo de seu Pai. Já imaginou? Pense nisso. A promessa que o Senhor fez a Maria de que o seu nome seria lembrado, não foi para, por exemplo, passar na cara dos discípulos, está vendo? Vocês poderiam ser como ela. Não. Mas a promessa que ele fez a ela, de que o seu nome seria lembrado, né, enquanto o Evangelho for pregado na terra, foi exatamente uma promessa que a confortou, porque ela acabara de praticar um ato de fé e foi rechaçada pelos seus irmãos. Então aquela promessa foi um conforto, faz parte da sua defesa. O que ele disse foi: Maria, eles são teus irmãos, são pecadores, perdoe-os. Há algo melhor para você do que a mera aprovação de um homem. O seu nome será lembrado pelos homens e por mim no reino por vir. Isso é dito a nós também. Nosso nome será lembrado no céu. Portanto, permaneça firme na fé. Deixe Cristo te defender. Use o capacete da salvação, o escudo da fé. Clame ao Senhor na sua angústia. Entregue-se aos cuidados daquele que sonda corações. Experimente as promessas infalíveis do Senhor. Viva e dê bom testemunho nessa terra, porque sendo você um eleito, o seu nome será lembrado nos céus. Que Deus seja conosco.